Olá, sou o Fábio Urso. Rap. E vamos continuar, né, nessa coisa aí de Zelda e pá. Hoje a gente vai falar do Zelda Ocarina... Não, hoje a gente já falou desse, né? A gente vai falar hoje do Wind Waker. Basicamente o verdadeiro sucessor, né? Porque teve o outro, que é o Majora's Mask, que provavelmente a gente vai falar na próxima semana, já tô dando uma dica, porque é óbvio que a gente tá fazendo isso por causa do lançamento, né, pessoal? Não existe dúvida. E se a gente sobreviver até lá e fazer o vídeo? Se a gente não morrer antes, vai ter. É ir pra Buda, Jesus Cristo. Pra lua não cair. Pra lua não cair, sempre é um perigo. Mas o Wind Waker, quando foi lançado, as pessoas esperavam mais um Zelda mais realista, né? Porque a gente tem que parar pra pensar que na época que o Wind Waker, que o Majora's Mask foi lançado, ele era muito fora do comum, porque ele era muito sombrio. E o próprio Ocarina of Time ele era bem realista, considerando os gráficos do 64. Sim, as pessoas achavam que a tendência visual do Zelda, principalmente depois do Ocarina of Time e do Majora's Mask, era seguir uma linha mais realista, né? Então a primeira vez que saiu uma imagem do Link no Wind Waker, muita gente torceu o nariz, inclusive meios de comunicação da própria Nintendo, né, que a gente lembrou. A Nintendo World pegou no pé do Wind Waker. Você tem noção que a Nintendo World é basicamente o sistema de relações públicas da Nintendo, né? E quando ela reclama de uma coisa da Nintendo, você tem noção que tudo foi pro caralho, né? Mas foi uma boa surpresa. No final das contas, o Wind Waker acabou convencendo todo mundo. O visual é incrível. Exceto os haters, né? Que os haters nunca vão aceitar. Os haters até hoje odeiam até o Tom Link, né? Sim, mas o Wind Waker mostrou também uma característica da Nintendo, que é sempre inovar. E a Nintendo provou que para fazer bons gráficos não precisa necessariamente seguir uma tendência realista, você pode seguir por um estilo visual próprio, e foi o que a Nintendo conseguiu fazer, bastante competente. O Zelda, né, quando ele estreou, as pessoas já estavam com uma impressão ruim. Muita gente comprou Zelda porque eles compram Zelda. É meio como crack, sabe? Não existe uma reação racional. Ele tá lá. O GameCube não era um console que vendia muito, ele vendia muito pros fãs da Nintendo na época, né? O GameCube, apesar de ser um console muito bom, muita gente deixou de comprar ele, né? O Play 2 massacrou em vendas do GameCube, então quem comprava o GameCube comprava por causa da Nintendo, e Zelda era uma das poucas opções que tinha, né? Eu acho que essas pessoas, elas tiveram o prazer de encontrar talvez uns melhores Zeldas ali, né? Sim. Elas foram abençoadas, porque os escolhidos que compraram o GameCube tiveram acesso a muitos jogos muito bons. Sim. E a questão do Wind Waker é que ele é talvez um dos Zeldas com, vamos dizer, uma personalidade própria, que muitos outros Zeldas tentam ter personalidades próprias, só que eles fracassam muitas vezes. Você vai ver isso, por exemplo, no Twilight Princess. Sim. Que não sabe se ele quer ser uma coisa mais séria, se quer ser uma coisa mais comédia, e no final acaba sendo aquilo, né? Muita gente gosta do Twilight Princess. Não é tão ruim mas assim. O Wind Waker ele convence mais, os personagens são bem mais carismáticos. A Tetra, por exemplo, é uma das Zeldas mais interessantes. Aliás, é a única Zelda que faz alguma coisa que eu lembro, a não ser ficar esperando ser resgatada. Então é bem interessante mesmo. Não, ela tem uma cena que ela salva o Link enquanto ela invade o castelo e com um cara pássaro ajudando ela. Que é uma das cenas. Porque, aliás, esse Zelda tem as cenas mais motherfuckers de toda a história Zelda. A história não é a coisa mais interessante do mundo, mas ela é bastante competente e os personagens ajudam muito. A história começa quando a irmã do Link é sequestrada por engano no lugar da Zelda. E o Link é obrigado a partir pelo mundo em busca da irmã dele. É incrível como uma história tão simples ela consegue comover desde o princípio, ela convence ao longo da história. Aliás, tem uma das melhores lutas finais de todos os Zeldas. Não, é que, sei lá, no Twilight Princess, de novo, assim, então engraçado. Que Twilight Princess, pra mim, eu vou te dizer que eu considero até aquele novo Zelda melhor do que Twilight Princess, porque pelo menos ele tá tentando fazer alguma coisa pra contar do Twilight Princess. Tipo, ele tem personalidade, ele tem tudo, cara. Você olha pra essa luta, é uma sensação épica. Que sei lá, cara, a luta final do Ocarina of Time é meio
sem graça, é só uma luta normal. E a luta do Majora Mask, eu não sei o que tá rolando ali. Se um dia alguém me explicar o que rolou naquela luta, eu ia ficar agradecido. Usa LSD, a mesma coisa, a mesma sensação. A Majora's Mask é uma confusão. O Twilight Princess também, ele tenta ser épico, mas ele não me convenceu, pelo menos. Mas o Wind Waker, o clímax é espetacular. Não é só o clímax, é cada momento, cada CG, ele valeu a pena. Tipo, até uns CGs bobos do tipo, vamos tacar ele com o Link com um barril. É muito engraçado, aliás. Então, ele é tipo uma coisa muito legal. E é fantástico isso. Com o Zelda com os melhores momentos épicos, com os melhores momentos engraçados. E o Link com mais personalidade, que a maior parte dos Links eles não tem personalidade nenhuma. Sim, apesar do Link ser estranhamente não ser muito expressivo, né? A não ser em partes que ele tá, por exemplo, a parte que vai ser jogado do barril, né? Tirando esses momentos, ele é pouquíssimo expressivo, mas ele é muito engraçado. Ele é realmente um dos Links mais carismáticos de todos. Ele é fantástico. Esse jogo, ele só pela personalidade dele já vale muito a pena. Mas ele não é só personalidade, ele também é gameplay. E um bom gameplay. Sim, o sistema de combate do Zelda, do Wind Waker, é um dos melhores que eu já vi até hoje. A evolução começou com o Ocarina, o primeiro sistema de combate 3D, e ele evoluiu muito no Wind Waker. Ele é fantástico, ele é incrível. Aquele sistema de ataque de oportunidade... Sim, counter hit, né? Você apertava o A pra ele rolar por trás do oponente e acertar pelas costas. Não, aquilo é muito legal, ele vai fazendo bosses que dependem disso, ele vai fazendo tipo inimigos que você só pode matar eles fazendo isso. E mesmo com um vilão menor, mesmo com um Minion, dá vontade de ficar usando aquelas técnicas o tempo todo porque é divertido, né? Sim, é legal você ficar pulando pra trás, girando ao redor dele e acertar ele, fazendo toda aquela questão de... Como se diz? Parece que ele faz... balé, sei lá, ele. Pirueta lá, uns Paranauê louco muito legal do Wind Waker. E só o Wind Waker tem, infelizmente. Espero que os próximos elas também tenham. Fica aí a dica, Nintendo. Acho que os 3D tem um pouco disso, né? Os 64, quer dizer, tem um pouco disso. Mas o Windows ele foi seu máximo. E nenhum outro Zelda chegou ao nível de você poder fazer tudo que ele fazia, cara. Sim, isso eu concordo plenamente. Mas também nem tudo é mar de rosas. Tem a questão de que as dungeons dele, do Wind Waker, não são lá grandes coisas, né? Não, elas não evoluíram muito a mecânica do que você vê no Ocarina e no Majora's Mask, mas elas são bem fáceis, inclusive, e inclusive, você tem a sensação de que tá faltando não só alguma coisa nas dungeons, como tá faltando dungeon também. Por exemplo, a terceira pérola que você pega não tem dungeon, você simplesmente chega, vai atrás da sua vila onde você começou, conversa com o Jabu Jabu, né, que é um dos monstros, e pega a pérola. Fica uma sensação meio... Se era só pra conversar com ele, não tem problema, mas por que não tem uma dungeon antes de você ter a conversa? No Ocarina teve aquela história de que não colocaram do Templo da Luz porque faltava espaço no cartucho. Mas de fato, o Ocarina tem o quê? 7, 8, 10 dungeons, eu não lembro agora. Então eu acho justificável. Mas no caso do Wind Waker, eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu com ele foi um erro e é simplesmente um erro. Comparado aos outros que eram basicamente jogos de puzzle, esse é basicamente jogo de ação mesmo, de dar porrada. A dungeon só tá lá porque os monstros têm que estar em algum lugar, né? O Wind Waker, ele foi pensado em cima de um projeto da Nintendo que começava com um barco navegando. Eu não sei exatamente como esse projeto funcionou, o Urso vai explicar melhor, mas o jogo, a maior parte do tempo você precisa navegar dentro de um barco para ir de uma ilha a outra, porque a maior parte do mapa ele está inundado. Eu não gosto muito dessa sensação de andar do barco, até porque o mapa era gigantesco e a maior parte era água. Mas outras pessoas gostavam muito de explorar todos os ambientes que o mapa tinha oferecido. Eu vi todos os quadrados e comprei o mapa de todos os quadrados. É vício, apenas isso, é craque.
alguns moços, né, que davam alguns itens específicos. Sim, A sim. música também era dada, né, a música do sapinho lá pra você se teletransportar também, era no meio da navegação, mas... Enfim. Ah, mas o que é importante é vocês terem noção do que isso vai causar nos próximos Zeldas. Quase um problema no Majora, porque aliás, o Wind Waker, que é quase um problema no Wind Waker, mas não é tanto, porque o Wind Waker isso ficou até que legal. Vai ser um problema no próximo Zelda. Twilight Princess. Mas se vai ser, e foi um problema nos Skyward Sword, é o fato como os Zeldas são planejados. Ou melhor, como eles não são planejados, como eu prefiro dizer. Porque todos os Zeldas eles são planejados ao redor de uma mecânica. Porque um dos caras lá da Nintendo, eles decidem, tipo, sei lá, eles criam uma mecânica e falam, porra, vamos criar um Zelda ao redor disso. O Wind Waker foi isso que criaram a mecânica do barco e decidiram criar um Zelda ao redor disso. No Twilight Princess eles criaram o cachorro e decidiram criar um jogo ao redor disso. E no Twilight Princess, no Twilight, o Skyward Sword foi, pô, a gente tem que fazer o Ryu com uma espada mega realista. Se você não acha que isso tá um grande erro, que isso vai fazer com que os jogos às vezes percam muitas coisas por causa que estão criando todo o jogo ao redor de coisas assim, é porque você não jogou esses Zeldas. Simplesmente isso, cara. Você não teve que buscar o Triforce, tudo que é canto, teve que buscar os insetos, e você não teve artrite por jogar. É muito triste isso, principalmente quando você considera a parte do lobo, porque não é uma má ideia, mas dá a impressão de que realmente ficou uma coisa meio vazia, né? A parte do lobo, por exemplo, as dungeons são interessantes no Twilight Princess, assim, não tem nada de espetacular, mas elas são legais, mas ficar caçando insetos, não, né, Nintendo? Não. E aí fica o principal defeito do Wind Waker, ele vem disso. Às vezes os navios ficar no navio fica chato, eu até gosto. Mas pra Slock você tá. Eu decido andar por aí porque eu decidi. Não porque eu joguei para o momento e você tem que fazer essa busca pelas peças do Triforce. E para você pegar essas peças, você tem que ter um mapa. Para você pegar o mapa, você tem que pagar pro Tyndall traduzir. Ou seja, um dos personagens mais chatos da franquia, da história da franquia Zelda, no qual você tem que acumular uma quantidade grande de tesouro para pagar para ele. Então você tem 3 partes chatas. Juntar uma quantidade de tesouro e ter que aguentar o Tyndall depois de ir até lá na puta que pariu pegar. Que todo Zelda posterior vai ter um momento desse e não tem como fugir, não tem. E por que eles fizeram tudo isso? Porque eles adoraram a ideia de fazer um navio. Então, isso vai ser um problema que vai acontecer em todos os Zeldas a partir de agora. Sei lá, cara, eu só espero que no próximo Zeldas alguém tenha tomado bom senso e falar que tal a gente criar um Zelda ao redor de uma coisa que não seja um gimmick imbecil. Eu acho que a gente já fracassou na expectativa porque já apresentaram um mapa que vai ser maior que todo o Twilight Princess. Olha, cara, isso não quer dizer que eles não vão criar uma mecânica imbecil em cima disso. Então, é justamente disso que eu tô falando. Com certeza vai ter muito espaço pra algo imbecil. Com certeza. Não. Só não é Zelda. É que é verdade. Se for pra pensar, o Ocarina of Time é a mecânica imbecil, é a Ocarina. O tempo, o Majoras, não precisava, enfim. Mas enfim, né? Acho que esse é um dos problemas da franquia Zelda, ficar dependendo desse tipo de coisa, né? Bom, tem que ser criativa, pelo menos. Call of Duty aí, né? Fica aí a dica. Eles se trataram com um cachorro, e aí? Cópia de Zelda. Cópia de Zelda. Eu acho que a gente já tá no meio de nossos 3 vídeos, né? E eu acho que a gente tem que agradecer ao pessoal que todo mundo tá vendo, o pessoal que tá comentando, o pessoal que tá comentando não tá vendo, o pessoal que tá vendo não tá comentando, o pessoal que tá por aí, perdido na vida, sem amor, sem nada, e que tá esperando que a gente toque alguma música triste, sei lá, porque acha que aqui é uma rádio. Não sei. Essas pessoas aí. Essas pessoas têm que assinar, né? Tem que assina o canal, dá curtida aí. Comenta aí o que você achou da versão do GameCube, se você jogou no Wii U, o que você achou da evolução do jogo, o que você achou do VideoQuest aí, o que você achou do VideoQuest anterior, o que você achou do futuro VideoQuest. Enfim, dá aí o apoio aí, mano. Ele tá pensando. Tá ficando bom, isso tá ficando bom. Eu melhorei, gente? Comenta aí se eu melhorei do outro vídeo. É sempre bom verificar isso, é sempre bom.